quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe. Agora a leitura para a pregação, segunda epístola do apóstolo São João, lá perto de Apocalipse. Ele tem 3 cartas, 3 epístolas. Nós vamos ler aqui um versículo da segunda epístola, que só tem um capítulo. Vamos ler o primeiro versículo para podermos falar mais um pouco sobre a Senhora eleita. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Amém. Deus te abençoe. Pode assentar. Nós queremos apenas usar esse título dentro desta mensagem, a Senhora eleita, e a gente passa por alguns momentos na Bíblia que as pessoas ao ouvir podem dar choque, como tivemos ontem, mas tem mais um pouquinho para nós meditarmos hoje, que está em Gênesis, também capítulo 2, eu vou ler para vocês do verso 20 em diante. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém. Então vamos pensar nisto. Eu quero falar sobre 3 varoa, 3 senhora, mesmo que no meio tem uma senhorita. Senhorita quer dizer moça solteira, menina moça, donzela. Mas, irmão Brana,
chegou ao ponto de chamar esta noiva de senhorita. Eu quero fazer a aplicação segundo o sentido da palavra, para que vocês possam perceber estas três senhoras, certo? O parágrafo 189, eu quero ler só o final do parágrafo. Ao nascer do sol, o poder vivificador sobre os que vivem e o poder vivificador sobre os mortos. O poder vivificador sobre nós, os vivos, para ser transformado. O poder vivificador sobre os mortos, para eles ressuscitarem. Vê você, esse mesmo poder vivificador de Deus, representado em cada um destes dois profetas, que é Elias e Eliseu. Vejam, seus nomes são quase iguais. Elias e Eliseu. Podem ver você, o noivo e a noiva. Um deles é o Senhor Jesus. E a outra é a senhorita Jesus. Quase iguais entre o masculino e o feminino. E vejam bem como se encontram representados aqui. Estão falando exatamente desses dois profetas, Elias e Eliseu. Elias representando o noivo, Eliseu representando a noiva, não sendo a noiva, representando a noiva, o Eliseu. E a irmã Brana chama de senhorita. E isso dá muito trabalho na mente do povo, porque eles dizem, é a senhorita Jesus Cristo, não tem novo nome. Então eu quero apenas salientar um pouquinho sobre isto, é que estava dentro das eras. Antes do casamento, ela é uma senhorita, ela é uma donzela, ela é uma menina moça, antes do casamento. E assim, nós temos este período anterior ao nosso. Mas no período de Adão, vamos começar lá com Adão, que precisava de uma adjutora, alguém que estivesse diante dele, alguém que pudesse auxiliar. E só podia auxiliar se fosse parte do seu corpo. E o que Deus teve que fazer, não havendo uma adjutora, Deus teve que adormecer Adão. Porque Deus não fez a mulher à parte. A mulher está feita no homem. Você vai em Gênesis 5, que Deus os abençoou, e os criou e os abençoou, e chamou pelo nome de Adão. A Eva já estava dentro dele, no dia em que foram criados. Mas tinha o nome de Adão, porque ela estava dentro dele. Se eu pudesse perceber estas coisas por revelação, o povo não teria dificuldade, neste tempo que vivemos, sobre o novo nome. Porque você já viu o Adão sendo adormecido e sendo tirado uma costela dele. E daquela costela veio fazer uma mulher. E foi apresentada a ele, mas já estava nele. Foi apresentada a ele. Ele não teve escolha. Todos nós temos escolha. Adão não teve escolha. Adão, simplesmente Deus o adormeceu e tirou uma costela dele que era o feminino. Muitas vezes existe algum traço feminino no homem, parece que ele não foi tirada a Eva dele, não foi tirada a costela dele. E esses espíritos operou depois lá em Sodoma e Gomorra. Esses espíritos estão operando no nosso tempo também. Mas quando Deus fez a mulher dentro do homem.
Ele fez o homem, a mulher estava dentro. Porque ele sabia que quem ia cair era a mulher. Então seria vergonhoso para Deus fazer aquela mulher. Foi ela quem o derrubou. Foi ela quem conversou com a serpente. Foi ela que teve um ato sexual com a serpente. Eu sei que tem uns que deu, que loucura. É loucura para quem não tem revelação, não tem luz, fica pensando que foi comeu banana, jabuticaba, albricoque. É nada disso. Você vê que foi exatamente daquele ato que nasceu um filho. Então é sexo. Daquele fruto que ela comeu, veio um filho. Maria também tinha um fruto no ventre, bendito o fruto do seu ventre. Qual era o fruto? Era pera, banana, maçã, albricoque? Não, era Jesus. Amém? Estão entendendo? Era Jesus. Isso aqui para nós que cremos é fácil. Mas para o mundo é uma loucura. É uma loucura. Mas ali estava o porquê, e está o porquê desde o início de Deus não colocar uma mulher como profeta, como pastora, como diaconisa. Não existe isso na Bíblia. Existe pastor, existe profeta, existe diácono. Mas esse feminino foi eles que arrumaram, a igreja que arrumou. De colocar pastoras, profetas, mulheres. E até hoje eles lutam a esse favor e nós estamos na era desse direito. Direito dos povos. Laodiceia quer dizer direito dos povos. Então ele tem direito de querer ser homem, de querer homem mesmo querer ser mulher, e de mulher querer unir com mulher. Eles têm direito, é o direito da era, que é Laodiceia, direito dos povos. Não usa-se o direito de Deus, não usa-se o que Deus dá. Eles usam o direito que eles têm. E nós precisamos, como ovelhas, diz o profeta, nós cedemos nosso direito para poder obedecer a palavra, certo? Cede-se o seu direito para obedecer a palavra. Nenhuma mulher deve ser maltratada. Para começar, ela foi tirada do lado do homem, do lado do coração, debaixo do coração, a quinta costela aqui. Ela foi tirada. Então ela não foi tirada da cabeça para ela mandar. Ela não foi tirada dos pés para ele pisar nela. Mas foi tirada do lado para ela ser uma companheira, uma adjutora, para ser bem tratada. É isto que o homem tem que fazer para com a mulher. E a mulher tem o seu lado também, reverenciar o marido. E a coisa mais difícil que tem hoje é seguir essas leis de Deus. Porque as leis de Deus, com as leis do mundo, entram-se em confronto. E nós queremos seguir as leis de Deus, e seguindo as leis de Deus temos que pagar o preço. Certo? O povo vai atrás, pagar o preço de servir a Deus, que para nós aqui é uma beleza servir a Deus. Não estamos tendo nenhuma opressão, nenhuma pressão. Está tudo bem, está começando a coisa, certo? Está começando. Mas não temos, o Brasil tem sido livre esse tempo todo, tem sido uma bênção para o Evangelho. Daqui para frente já está mostrando mais o que ele vai ser. E cada um tem que estar disposto a cumprir sua fé. Eu creio na palavra de Deus. A união das igrejas faz você crer na Santíssima Trindade ou não vai poder falar. Nenhum pastor vai poder ajudar ninguém, diz o profeta, senão vai ser fuzilado. Então nós estamos com a palavra do irmão Branda de muito tempo atrás, 60 anos atrás, que ele já advertiu que quando essas coisas chegarem, a união chegarem, vai ser muito opressora esta força. E a gente precisa saber de uma coisa, o irmão Brando também disse,
que a noiva será arrebatada antes disso. Que alívio, irmãos. A irmã Brenda diz que as nossas igrejas vão servir de armazém. Vai pensar que nós vamos alugar para eles como armazém, não. Eles vão tomar propriedade. E ao invés de ter gente, não sei se vai poder ter saco de arroz e feijão, porque eles vão, no sistema que o mundo está, vai cair ainda na miséria. Não gostam de produção. Bem, vamos deixar isso de lado. Mas são coisas que nós estamos vendo que está a caminho, certo? Está a caminho. E Deus também está fazendo algo, não é só o diabo que está fazendo, não é só a união das igrejas, não é só os grandes homens, os milionários do mundo, porque eles, quanto mais milionário é, mais quer ser. E quanto mais eles têm, mais querem dominar. E esse demônio de domínio já vem de muito tempo. Já oprimiu Israel lá no Egito, já oprimiu Israel na Babilônia, já oprimiu Israel no ano 70, e já veio oprimindo os cristãos durante as eras que a igreja matou mais de 68 milhões de pessoas que protestavam contra a doutrina dela. Eles mataram. E agora está chegando o nosso tempo. O nosso tempo, na verdade, não é o tempo de sofrimento, pelo motivo que já passamos o tempo do leão. O rosto de leão foi o tempo de Paulo. Já passamos o rosto de boi. Foi o sofrimento nas eras das trevas. Muito sofrimento, crentes morrendo. É o tempo do labor. O boi aponta para o labor. E eles estavam dando a vida pelo Evangelho. Aí veio a era do homem. Porque são 4 rostos, o leão, o boi, o homem e a águia. E aí estamos vivendo o tempo da águia. A coisa melhor é o tempo que estamos vivendo. O tempo da águia, onde você sobe e tem sua maneira alimentar acima de todo movimento de qualquer pássaro. Não tem um pássaro que acompanha a águia. O falcão é o mais próximo, mas a águia é sossegada. Se ele tenta acompanhá-la, ela deixa e vai chamando a atenção dele e ela só vai subindo. Porque ela suporta toda a pressão do ar. Mas quando chegaram a certa altura, o falcão explode. Porque ele não foi feito para altura. Tem crente que não foi feito para 7 selos, para 7 trovões, para novo nome, para a visão da tenda, para esta revelação que todos nós já temos da vinda do Senhor, que foi a vinda do Filho do Homem, no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963. Quase meia hora de silêncio, foi 28 minutos, das 18 às 18h28, diz a revista Ciência. Estas coisas não é para abutre, não é para falcão, estas coisas é para águia, que consegue subir e ter sua alimentação acima de todos os pássaros. Não é que você é a pessoa boa, é que Deus te deu uma natureza de águia, porque Ele é o Jeová águia. E os seus filhos só podem ser águiazinhas, são extraídos dele. Você estava nele antes da fundação do mundo. E em cada era foi manifestando os filhos de Deus. E nós estamos aqui manifestando na última era. Depois que as eras terminaram, depois que entrou a santa convocação, o tempo do Espírito Santo, do ministério do Filho do Homem, o ministério de Elias, o ministério do 7º anjo, nós estamos vivendo do lado de cá. E você tem um alimento que o mundo não conhece e nem deseja. O que eles fazem é chamar de falso, de diabo.
Mas você conhece esta alimentação. Você sabe o que é esta mensagem. E você tem dedicado sua vida a esta palavra. Amém? Então, voltando ali a Adão, para nós ir logo, senão não termino, né? Voltando a Adão, a varoa. Se era um varão, tirou uma mulher dele, aí Adão diz, ela chama varoa, por quanto do varão foi tomado. Idênticos, varão e varoa, são idênticos. O nome, durante as 7 eras da igreja, eu tenho isso para mim, desde que o irmão Brana não deu nenhuma explicação aqui, mas ele chamou ela de Senhorita Jesus. E Senhorita Jesus não é casada. Senhorita Jesus é a donzela de Jesus. É a moça de Jesus, a moça pequena de Jesus. Essa senhorita, ela não é casada. E ela vem desde o Pentecostes. E o casamento é para ser feito aqui na 7ª era. Mas ela não aguentou, ela não esperou. É como certos namoros e casamento. Vamos casar? Vamos. Aí depois, vamos largar? Vamos. Nunca tiver segurança. Começam apenas por um olhar, pelo sexo, pelo desejo, pelo corpo dela, e por ele ser muito bonitinho, porque ninguém quer casar com gente feia, né? Mas o feio também não se acha feio. Você tem que entender. Você já olhou no espelho? Você acha você feia? Feio? Muito difícil. Sempre acha que é alguma coisa. Não é? Sempre acha que é. Então, por isso vai ao casamento. Eles casam. Mas por não ter luz do que estão fazendo, de suas escolhas, depois o casamento não vai para frente. Então você tem que orar a Deus, irmão Brana diz, o mais que você ora é pouco para casar, porque é um tempo de escolha que você faz, e essa escolha já está determinada na Bíblia até, está todo mundo com medo, até que a morte nos separe. Misericórdia, não pode ser só até a semana que vem. Não pode ser só um ano, até que a morte os separe. Então é uma escolha que a pessoa faz, que é até a morte. E a maioria não suporta isso e prostra-se na beira do caminho e larga seus cônjuges, tem que arrumar outros depois, entra em dificuldade com a Bíblia, como fazer. Até nós termos que falar para cada um, é você que faz sua escolha. Não posso falar para você casar, uma mulher divorciada casar, não posso falar porque a Bíblia condena. Mas se ela quer, ela é quem se faz. Eu sempre tenho dado um conselho, não sei se as pessoas dão conta de olhar isso. Meu irmão, se você é um divorciado, não fica esperando casar com uma moça virgem, não, filho. Vai procurar uma, pede a Deus, uma que venha te ajudar, mas que não seja uma jovem. Você vai atrapalhar a vida de uma virgem se você já foi casado uma vez. Vai casar outra vez e vamos escolher uma virgem ou que é uma moça. Ninguém quer casar com velho, todo mundo quer casar com novinha. Não é? E depois vai ver, não tem juízo suficiente. Aí vem o sofrimento no lar. Mas só dando uma palavra dessa para vocês entenderem que muitas vezes vocês pela internet, vocês querem conversar, querem namorar, querem casar. Olha a sua vida, o que você é na vida, o que você já fez na vida.
Então, ao sangue de Jesus Cristo te purificou de todo pecado. Amém? Então procura outra que o sangue de Jesus Cristo a tem purificado. Certo? Isso estou falando porque o mundo está cheio de casamento e divórcio. E as pessoas não devem ficar na expectativa de uma moça, porque você vai estragar o casamento dela, ela não vai poder casar e vestir de branco. Originalmente, ela não vai poder, porque você já foi casado, certo? E aí segue a vida. Ela também, na condição que está, eu creio que tem que orar a Deus e ter sua escolha, fazer sua escolha. Como o irmão Brana falou com Deus, disse, como vou fazer se eu tenho pessoas casadas lá na minha igreja 3, 4 vezes? Deus então orientou o profeta. O que as pessoas não querem? Eles pensam que largando da última e voltando para a primeira conserta. Não conserta não. Você já largou outras desamparadas. E se você não deu certo com aquelas, então teria que acertar sua vida com a última, com o último e prosseguir até que a morte o separe. Certo? A cruz está pesada? Vai carregando e chorando. Certo? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Eu creio que já dá para as pessoas pensar o que vai fazer. Não fica esperando casar com moça e depois a moça não pode nem ter um casamento bem feito. Bem que nós já não estamos fazendo mais casamento na igreja, nós optamos apenas por salão, desde quando fizemos essa igreja, reformamos. Então optamos por salão, cada pessoa, mas eu queria que cada um, pelo menos, fizesse uma coisa correta, chegasse melhor na hora do casamento. E a maioria chega tudo tocado, os barcos já estão tudo arrebentados. Nem ele é virgem e nem ela é virgem. E depois pensa em casamento bonito, na igreja. Bonito, né? Você vai ver depois que casa. Certo? Você vai ver depois. Então, por favor, tira a ilusão da mente de querer uma pessoa e você vai estragar o casamento dela. Tira, a menos que ela deseje, certo? A menos que deseje. Guarde bem, é tão difícil, parece que está entrando do outro lado agora. Tão difícil para a mulher, o que a Bíblia mostra. Você vai na Bíblia, ele pode, ela não. Aí a mulher fica enraivecida. Não, você tem que olhar lá para Eva. Não foi Adão que caiu como uma serpente fêmea. Não, foi Eva que caiu com uma serpente macho. Não se ouve falar nada desse tipo de serpente que veio iludir Adão, convencer Adão. Não, ela nem aproximava de Adão, mas ela viu Eva sozinha. Foi assim que Deus disse. A serpente falando. Você já viu cobra falar? Então aquela serpente era quase igual a um homem. Ela era acima do chimpanzé. Que aí, acima do chimpanzé vem essa serpente. Acima da serpente está o homem, que é uma criação perfeita de Deus. Feita à imagem de Deus, em espírito. E depois você sabe que você, fisicamente, é uma imagem animal. Amém. Não vou explicar tudo isso, senão leva muito tempo. Mas só esse pouquinho aqui, para você saber. Ela é chamada de varoa. Quem chamou ela de varoa? Foi exatamente o varão. Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela não é osso separado, ela não foi um osso feito ao lado. Ela não foi uma carne feita ao lado, não. Ela é osso de meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se a varoa, por conta do varão foi tomado. Então nós temos o Senhor Jesus. Agora, essa parte. Senhor Jesus. E Jesus tinha que preparar
um povo, santificar um povo. Foi por isso que ele morreu, para santificar um povo, para ele poder unir com este povo. E aí nós aprendemos que através dos 3 passos da vida cristã, água, sangue, vida, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, então formaria uma noiva, uma senhorita para Jesus. E durante todas as eras estava sendo formado esta senhorita. Mas na terceira era, ela já se corrompeu. Na terceira era, ela casou com o Estado em Pérgamo, ela casou com o Estado, por isso que a igreja é forte, ela é política. Ela, ao invés de casar com Cristo e esperar para a 7ª era, onde viria uma mensagem que faria o casamento, ela casou lá atrás. Ela adiantou. E aí você vê que tipo de filhos ela tem produzido. Filho igual a ela mesma. Políticos unidos com o mesmo desejo de política como tem todos aí. E muitas vezes você encontra esse espírito dentro da igreja. Olha, não se puxa nem para um lado, nem para o outro. Se o povo tivesse notado aí que as maiores profecias foi para o que perdeu. E todo mundo dizendo, assim diz o Senhor, você vai ganhar. Assim diz o Senhor, é você. E eles nem envergonharam, nem vermelho eles ficaram. Não aconteceu. Não importa se foi falso, eu não sei nada. Mas a coisa é que você tem que entender que quando você fala assim, diz o Senhor, que tem que acontecer. Aquilo tem que acontecer, porque foi o Senhor. Mas não foi o Senhor que falou o que eles falaram. É uma turma de filhos do casamento político, lá do tempo de Pérgamo. Por isso que dá o que deu, certo? Dá o que deu. Não puxando para nenhum lado, porque eu vou fazer que nem o irmão Branham, eu não sou de nenhum lado. Quando a gente vota para um que você percebe que tem um melhor caráter, melhor projeto, é o que você faz, certo? E tem muita gente que tem tantos projetos e depois nunca sai do papel. Aquilo ali nunca sai. Então não adianta. Vamos mais um pouquinho. Senhorita Jesus Cristo. É o que o irmão Branham diz aqui. Ó. Um deles é o Senhor Jesus. E a outra é a Senhorita Jesus. A Senhorita Jesus é a donzela durante as 7 eras da igreja. Ela não é casada. Ela não chegou ao casamento com Jesus. Ela começou com Jesus no Pentecostes. Ela começou com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas ela não prosseguiu com o Espírito Santo. O que deu? Ficou apenas com o nome Senhorita Jesus. Agora, meus irmãos, vocês sabem que o irmão Branham diz, Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela você não une, nasce. Certo? Eu creio que essas coisas a gente tem que ir guardando. A semente não dará com a palha. 18 e 19. Agora foi lembrando que diz, ele diz, Branham é uma família. Ele não estava falando da família dele, ele estava falando de denominação. Leia o parágrafo direito para você ver. Ele estava falando de denominação. E diz, Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela você não entra, nasce. Eu quero te perguntar, se Branham é uma família, da onde você saiu? Ela é varoa porque saiu do varão. Ela é senhorita Jesus Cristo porque saiu de Jesus Cristo, naqueles 3 processos da vida cristã. Mas ela não pôde chegar até o fim. Agora, no final, você vai encontrar a senhora Branham. Não é a senhora Meda, mulher do irmão Branham, não. A senhora Branham. Aquela que eu já li para vocês aqui, provando sua palavra 236, que o irmão Branham diz, ela está casada, ela está unida
O arrebatamento é ir para a festa. Agora, se ela está casada, ela não é senhorita. Mas durante as eras é a senhorita Jesus, porque é a donzela, ela não casou. Mas essa desse dia final, ela é casada, ela não é senhorita, ela é senhora. Porque o irmão Branham diz, ela está casada. Eu gosto de ver estas coisas. Só isso é que pode ajudar cada um de nós a chegar no lugar que temos que chegar. Já estou chegando lá, só mais um pouquinho aqui, coisas que vocês conhecem, mas eu tenho que ler. É o final da era de Pérgamo. Interessante que ali vem tudo, vem o casamento da igreja com a política, na era de Pérgamo, e veio novo nome, também no final da era de Pérgamo. Aqui, irmão Branham, no finalzinho, não tem parágrafo aqui, mas é 180 e pouco se você tem aí, da era de Pérgamo, é o penúltimo parágrafo que temos aqui. Ele diz assim, ó, também diz aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedra branca e dentro não sobre a pedra, um novo nome, que somente o dono conhece. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. Aí ele começa a expor as famílias aqui da Bíblia. Abraão foi mudado para... Vocês vão falar alto comigo agora. Abraão foi mudado para Abraão. Sarai foi mudado para Sara. Jacó para Israel. Simão para Pedro. Tudo coisa boa, irmão. Saulo para Paulo. Essa é uma mudança. É familiar. Aí ele vem dizer, esses nomes ou ocasionaram uma mudança, ou foram dados por causa de uma mudança. Foi somente depois que Abrão, Sarai, tiveram seus nomes mudados pelo Senhor, que se tornaram aptos a receber o filho vindouro. Você tem que saber que é depois que nós também temos um novo nome, que é o nome mudado, é que somos aptos para esperar esta vinda do filho vindouro, que é o arrebatamento, certo? Sem novo nome não adianta. Está aqui tudo é tipo, não pode falhar. Nós, escuta, e hoje cada um de nós, crentes verdadeiros, tivemos uma mudança de nome, cada um, certo? Nós éramos católicos, protestantes e assembleanos, pentecostais, mas o irmão Branham está dizendo aqui, que nós tivemos uma mudança de nome. Ele diz, nós somos cristãos. A mudança de nome, vocês veem, que não é uma coisa individual, é coletiva. É coletiva, é familiar. Aqui está na família de Adão, a família de Jesus e a família Branham. E eu estou falando para chegar nessa senhora Branham agora. Nós estamos nesta senhora Branham, nós somos filhos de Branham, porque pertencemos a esta família Branham. Então somos a senhora Branham, gerando esses filhos que são testemunhos oculares dos acontecimentos do tempo que William Branham esteve na terra como profeta de Deus. Mais uma vez, nós somos cristãos. É um nome comum a todos nós. O que você é? Porque o irmão Branham diz, se pergunta o que você é, ele diz, sou metodista. Ele diz, não é isso que eu te perguntei. Você é cristão? Sou assembleano. Não é isso que eu te perguntei. Perguntei se você é cristão. Cristão é um derivado de Cristo. Não é dessas denominações. Mas já houve esta mudança, já sofremos uma mudança.
Aí ele prossegue. Nós somos cristãos. É um nome comum a todos nós. Mas um dia, olha, lembra que ele estava pregando nas eras aqui. Depois que termina as eras, ele começa a pregar mensagens. Abraão restaurado, 45, antes dos selos. Mas já para poder mostrar para nós que nós estamos chegando num tempo de receber outra mudança. Tivemos uma mudança. Eu era pentecostal, passei a ser cristão. Mas depois que eu passei a ser cristão, eu ouvi esta mensagem da terceira puxada. E agora eu sou um bramita. Vocês vê? Mudou o nome. Eu sei que eles não vão entender isso, eles não entendem o nome do Pai, meus irmãos. Se vocês forem esperar esse povo entender, nem o nome do Pai, os grandes homens, estudados, formados, teólogos, nem o nome do Pai sabe. Mas o eleito sabe, você pega um Pedro, uma Maria Madalena, ele sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Não é três nomes, três pessoas diferentes, três pessoas distintas. Não, é Deus manifestando em cada tempo, como o Pai criando, como o Filho morrendo. Ele não podia morrer como o Pai, que é Espírito, o Espírito não morre. Mas ele veio como Filho para morrer, era o mesmo Deus, por isso um Filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. São os derivados dele. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tudo você encontra em Jesus Cristo, ele é Deus forte. Se tiver outro fora de Jesus, é Deus fraco. Mas Jesus Cristo é Deus forte. Não tem outro príncipe da paz, se tiver, não é da paz, porque Jesus é príncipe da paz, filho da paz. Amém. Como é bom ter a relação, não precisa de muito grito, não precisa de pular, não precisa de dançar. O povo hoje vai nas igrejas, está parecendo macumba, está tudo rodopiando assim, ó. Eles acham que é uma grande coisa, estão fazendo, sentindo a presença de Deus. Outros dão salto mortal no corredor, assim. Você já viu isso na internet? Está cheio assim. Dá vergonha de saber que esse povo fala que é de Deus. A maneira que eles fazem. Podia rolar, não tem problema. Já tivemos cristãos aí no passado que rolava, mas tinha sinceridade. Hoje você não vê isso mais. Hoje o povo faz apenas por nome, por status, eles querem aparecer. Tem gente que gosta de aparecer. Tem uns que só gostam de ficar escondido, mas tem uns que gostam de aparecer, que não tem vergonha de fazer certas ações antibíblicas. Mas um dia teremos outra mudança, com certeza, todos nós. Receberemos um novo nome. Poderia muito bem ser que este nome fosse o nosso nome original e verdadeiro, escrito no livro da vida do Cordeiro Deus diante da fundação do mundo. Só um pouquinho para você. Você acha que o seu nome está escrito na Bíblia, que José, Manuel, Pedro, Maria, Sebastião? Poderia muito bem. O nome que estava escrito a meu respeito durante as eras era cristão. Osmar foi o nome do meu pai e minha mãe pôs. Não tem nada a ver. Foi meu pai e minha mãe que pôs. Agora, Deus já tinha determinado que eu seria um cristão. E durante as eras eu fui um cristão. Mas quando Deus veio trazer a família do novo nome, trazer o cabeça da família, adormecer esse cabeça, para poder esta noiva sair dele, essa esposa sair ao lado dele,
essa é a adjutora, essa é a que repete o que ele falou. Isso é adjutora. Não é o marido fala uma coisa e a mulher fala outra. Essa que é a adjutora, essa que é a senhora Brana. O que Brana disse na revelação dos 7 selos, esta senhora Brana hoje está repetindo, profetizando outra vez. Mas cadê o marido? O marido é o filho do homem é a palavra chama Brana. Você não vê, ele está dentro. Ele está escondido aqui dentro. A palavra, a revelação está escondida dentro de você. Ninguém pode pôr nem tirar. Já está lá dentro porque ele colocou antes da fundação do mundo. E Deus me viu e Deus te viu como cristãos durante as eras. Mas ele te viu com um novo nome depois na santa convocação. Apocalipse 10:8 em diante é santa convocação. E ele te chamou para um novo nome, para mudar de nome, para uma mudança. Olha, isso é tão bom. Terminando aqui. Poderia muito bem ser que esse nome fosse nosso nome original, verdadeiro, escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não. Um dia, por sua bondade, nós também conheceremos. Nós conheceremos também. Amém. Agora, isto é bom. Saber que você pertence a esta senhora do último dia. Esta é a esposa. Clareou mais ainda. Vai dar mais problema para o inimigo. Porque esta é a senhora Brana, porque de Brana foi tomada. Ela é varoa, por quando o varão foi tirado. Ela é a senhorita Jesus Cristo, porque de Jesus Cristo ela foi tirada. Agora ela é a senhora Brana, porque de Brana ela foi tirada. A mensagem que leva no arrebatamento, a fé que leva no arrebatamento, é exatamente a fé revelada pelo ministério do 7º anjo, que tem um novo nome de Deus. Esta é a fé. Você não vai ser arrebatado com a fé de Moisés, com a fé de Isaías, com a fé de João Batista, com a fé de Jesus. Arrepiaram, que até desligou o computador. Como que não? A fé de Jesus é para cura, para salvação, para batismo nas águas. Mas para arrebatamento, é no Apocalipse que você vai ver Deus desvendando, tirando o véu do Apocalipse, através do 7º anjo, revelando para nós até o seu novo nome. HM faz parte do nome de Deus. Bran, nós sabemos que é o nome. Isso é o novo nome de Deus. Porque é o nome da última encarnação de Deus na terra. A primeira foi Jesus e o último foi Brana. Deus em Jesus, Jesus em Brana. Jesus revelando o nome de Deus, Brana revelando o novo nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais este momento que comentamos na sua palavra. O eleito não tropeça, ele vê estas coisas, ele vê que família que ele pertence. Nós já passamos por estas famílias anteriores, já passamos por ela, mas agora estamos na última família, porque o próprio pai de família, ele teve o nome mudado. Jesus Cristo mudou de nome. Ele nos avisou em Apocalipse 2:17 e 3:12 que ele teria um novo nome, que Jerusalém também teria um novo nome. Não é Jerusalém, é Tucson. É um novo nome. Mas eles não percebem isso. Foi tudo pregado pelo seu profeta, mas não é para esse povo, não é para gavião, não é para abutre,
não é para falcão, é para águia. A águia come alimento que ela mesmo rasga com o bico, porque isso é o que quer dizer águia, rasgador com o bico. Ela não depende de um pentecostal trazer comida para ela, ela rasga com o bico. Cada crente desse que está me ouvindo, rasga com o bico e come e se alimenta, não depende nem do pastor rasgar e pôr na boca deles, porque não são pequenas águiazinhas, já são águias criadas, que têm escutado a palavra e têm rasgado com o bico. Apocalipse 10, de 1 a 11, que estão comendo esta mensagem. Ajuda este povo, Pai. Revela cada dia mais esta luz a esta igreja e a meus irmãos através da internet, por toda parte, por todo mundo, onde o eleito tem desejo de ouvir e está recebendo esta luz divina, quase no amanhecer, quando nós já quase estamos para sair no grande arrebatamento e Moisés e Elias ir pregar para os judeus. Estamos aqui na última hora, Senhor. Ajuda meu irmão, minha irmã, tira a incredulidade, ajuda nesta hora. Se há algum incrédulo ainda estava lutando contra esta palavra, se ele é um eleito, Senhor, ele vai ouvir e vai receber o toque da luz divina e vai abrir o coração e os olhos para ver esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.